pressão, no caso a pressão mecânica, tá? Observe que nesse primeiro quadro aí, né, você tem várias forças sendo aplicadas em uma área, né? Isso sendo aplicadas em uma área, tá? Você pode substituir essas forças, essas pequenas forças, por apenas uma resultante, uma força resultante sendo aplicada nessa área aí, né? Então falaremos dessa pressão mecânica aí no caso. É importante dizer o seguinte: se essa pressão ela tiver um certo ângulo, né, um certo ângulo aqui θ, né, você tem duas forças, dois componentes, uma horizontal, que é essa força tangencial, né, e essa força tangencial aqui, ela é o módulo dessa força aqui, né, vezes, né, você observa que ela é cateto adjacente, ela é o cosseno desse ângulo, tá bom? Esta força aí, também conhecida como força de cisalhamento, ela não vai ser usada para o nosso cálculo aqui. Você vai usar para a pressão mecânica essa força normal. Se o corpo ele tiver um ângulo, né, você vai observar que essa força normal ela vai ser esse F, né, vezes o cateto oposto, que é quem? Que é o seno deste ângulo aqui. Tá? É o seno desse ângulo. Então, a pressão, né, nada mais é do que uma relação de distribuição dessa força. Vamos imaginar que você tem uma força de intensidade de 10 newtons sendo aplicada em uma área de 2 metros quadrados. Então, você 10 por 2, né? Você observa que dá quanto? Dá 5 aqui. Né? Deixa eu mudar de fonte. Né? É igual a 5. 5 o que, gente? 5 newtons para cada metro quadrado. Tá? Então, essa força está distribuída 5 newtons em cada metro aí. Essa força é a força perpendicular à superfície, a força normal à superfície aí, que a gente chama de pressão ou pressão mecânica. A unidade dela, né, newtons por metro quadrado, é chamado de Pascal. Vejo agora um vídeo mostrando essa relação dessa pressão aí, tá? Quero muito que vocês observem, né? Você vai usar 2 balões e algumas taxinhas aí. Uma taxinha apenas, o que acontece com o balão? Ele estoura. Agora, com várias taxinhas, olha o que acontece. Essa pressão, essa força, ela vai ser redistribuída nessa superfície aí. Então, ela fica bem menor e não estoura. Vamos dar continuidade aqui. Né? Pressão atmosfera. O próprio nome diz, né, a pressão que a própria atmosfera, o ambiente que você está inserido, ele vai fazer. Né? Você sabe que o ar, né, ele é um composto de gases, né, vapor d'água, dióxido de carbono, né, nitrogênio e assim vai. Então, esses gases aí, eles têm uma massa, então, tem uma atração pela gravidade, eles têm um peso. Né? E a coluna de ar que está acima de vocês vai fazer um peso em você. Então, você vai ter um peso sobre uma área, você vai ter uma pressão, né? Uma pressão desse ambiente, dessa atmosfera aí. Falaremos aqui de um experimento, né? Um experimento chamado experimento de Terruccelli, que foi inventado em Pisa.
no ano de 1600, tá bom? E 43, pelo cientista italiano Evangelista Torricelli. O objetivo desse experimento era provar que a fonte do vácuo vem da pressão da atmosfera aí. Então, o que ele fez? Ele pegou, né, um tubo de um metro, né, um tubo de ensaio de 1 metro, encheu ele de mercúrio, né, encheu um recipiente também de mercúrio e virou lá. E aí ele observou que essa coluna ela desceu até uma altura de 76 centímetros, né, esse mercúrio aí, isso ao nível do mar. O que ele constatou? Ele constatou que o ambiente ele fez uma pressão, né, que equivaleu ao peso da coluna de mercúrio até esse ponto aqui. E aí ele disse o seguinte, ele disse que essa pressão ao nível do mar, né, da atmosfera, ela equivale a 1 vezes 10 à quinta Pascal aí, né? Ou 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, que equivaleria à coluna desses 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio, né, no caso. Agora, observe o seguinte, observe que você tem esse ambiente aí, né? Se essa coluna acima do ponto em que você se encontra te dá uma certa pressão dessa atmosfera, quanto maior for a altitude, menor vai ser essa coluna, menor vai ser essa pressão. Você concorda comigo? Então, né, quanto maior essa altitude, menor essa coluna, menor essa pressão. Né? Quanto menor a altitude, maior essa coluna, maior é essa pressão da atmosfera aí no caso. Vamos para a pressão em um líquido, né? A famosa pressão hidrostática. Você sabe, né, que esse líquido até um ponto ele tem uma certa coluna, essa coluna aí, né, ela tem um peso, né? Então, que vai pressionar sobre uma certa superfície essa área aí. Você sabe que a pressão ela vai ser a força sobre a área. No caso aí que nós temos, né, é a força peso, tá bom? A força peso dessa coluna. Sabemos que o peso é o produto da massa pela gravidade. Quando nós trabalhamos densidade, vimos que a densidade ela era a relação entre a massa sobre o volume. Vimos também que para um líquido e um corpo maciço, a densidade, né, e a massa específica eram iguais. Com isso, você conclui, né, que reescrevendo essa relação, você pode ver que a massa ela seria a relação, né, entre a massa específica ou densidade vezes o volume aí. Para isso a gente pode substituir. Quando você substituiu, você lembra que o volume ele é a área pela altura, né? Então, você teve aí essa substituição. Observe agora que apareceu a área tanto em cima quanto embaixo, que você pode cortar, e aí você chegou nesta relação chamada de pressão hidrostática, né? A pressão que o líquido vai fazer até um determinado ponto. Ela depende da densidade do líquido, ou massa específica do líquido, da ação gravitacional e dessa profundidade, tá? Essa profundidade ela vai ser dada da superfície até o ponto em questão. Então, está aqui o fluido, né? A equação da pressão hidrostática que a gente acabou de calcular. Pegamos um ponto e tem essa coluna aí que vai realizar uma certa pressão, né? Essa vai ser a pressão dessa coluna, a pressão desse líquido, a pressão hidrostática, tá? Porém,
Agora vamos falar em termos de pressão absoluta ou pressão total. Então, já sabemos, né, que entra em consideração a pressão que esse fluido vai fazer, essa coluna, né, essa chamada pressão hidrostática vai fazer. Porém, né, quando esse recipiente estiver aberto, você vai ter uma massa gasosa, então você vai ter uma pressão dessa atmosfera aí, que vai entrar em consideração aí no cálculo para a pressão absoluta e pressão total. A pressão total ela será a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é a gravidade, a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. Aí.